Olá, amigos. Sem dúvida, uma das perdas mais dolorosas e devastadoras que podemos experimentar nesta terra é a perda de um ente querido. A perda doentia e insubstituível dessa pessoa especial é algo que penetra profundamente no coração. E embora a dor possa diminuir com o tempo, a memória desse ente querido permanece conosco pelo resto de nossa vida. Como crentes em Cristo, no entanto, temos a incrível esperança de ver nossos queridos novamente. Jesus diz em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa preciosa promessa nos assegura que a morte não precisa ser o fim. Para aqueles que amam a Jesus, há esperança de vida eterna. Mas quando começa a eternidade? Alguns pensam que quando uma pessoa morre, se ela for boa, sua alma eterna flutua para o céu ou, se for má, desce para outro lugar. Mas o que a Bíblia nos diz? Em 1 Timóteo 6,16, nos é dito claramente que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Ele não foi criado, é autoexistente e não tem começo nem fim. Em contraste com Deus, os seres humanos são mortais, criados. Em nenhum lugar das Escrituras somos ditos como imortais, ou que temos uma alma imortal ou espírito. Na criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou, como algumas traduções colocam, um ser vivente. Para ser uma alma vivente, é preciso ter o fôlego da vida, mas um corpo. Sem ambos, a alma ou o ser não existem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhes deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eles podiam obedecer ou desobedecer, e sua existência contínua dependia de suas escolhas. Deus explicou cuidadosamente que, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. Mas Satanás contradisse a advertência de Deus, afirmando a Eva, é certo que não morrereis. Mas depois que pecaram, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é, de fato, a morte. Deus lhes disse, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nossa crença fundamental, adventista do sétimo dia, número 26, explica isso desta forma. O salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá a vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Se você quiser ler mais sobre essa crença fundamental, eu encorajo a visitar o site mostrado aqui abaixo. A Bíblia descreve a morte como um estado inconsciente, um sono profundo do qual a pessoa aguarda a ressurreição. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E o salmista declara, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Jesus falou da morte como um sono. Ao descrever a condição da filha de Jairo, que estava morta, Cristo disse que ela estava dormindo. Ao se referir a seu amigo Lázaro, Jesus disse a seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui, Cristo está se referindo tanto à morte de Lázaro, quanto à sua futura ressurreição. O profeta Daniel também fala da morte como um sono, e da ressurreição e julgamento que se seguirão. Referindo-se ao fim dos tempos, ele escreveu, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, isso implica um despertar desse sono, uma ressurreição. E é a morte e ressurreição de Cristo que torna possível que sejamos ressuscitados.
Como Paulo aponta em 1 Coríntios 15, 13 e 14, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas louvado seja Deus, ele continua. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ellen White dá uma descrição incrível da primeira ressurreição na segunda vinda. Ela escreve: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Sim, amigos, porque ele vive, podemos viver também. Mas, como lemos em Daniel 12:2, alguns serão elevados à vergonha e horror eterno. Isso se refere à segunda ressurreição, quando aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador vão ser ressuscitados para seu julgamento final e destruição. Exploraremos isso mais adiante em nosso próximo vídeo sobre o milênio e o fim do pecado. Então, amigos, eu espero estar entre os vivos para ver Jesus voltar e tenho certeza que vocês também. Mas mesmo que morramos, podemos ter certeza de que, se dormimos em Jesus, Ele nos ressuscitará naquele dia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus amigos, esta é uma das minhas passagens preferidas nas Escrituras e estou certo de que é uma de suas também. Com essa segurança, oremos juntos agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela grande certeza de que Jesus está vindo, que Ele é o poder sobre a morte e vai trazer de volta à vida as pessoas que morreram nele. Ó Senhor, por favor, mantenha cada um de nós na preciosa concha de Tua mão, enquanto caminhamos todos os dias em direção à breve vinda de Jesus Cristo. E Senhor, esperamos que através da Tua graça estejamos vivos quando Jesus vier, mas se não, ajuda-nos a ter certeza de que, ao olharmos para Cristo, em todas as coisas, Ele nos salvará e nos ressuscitará no último dia, para ver sua breve vinda. Obrigado por nos ouvir nesta oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.